Oi, está começando o 25º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Este episódio tem o apoio da Companhia das Letras. Misto único de conflito familiar e crise política, de amor e ódio entre pais e filhos, Rei Lear evoca o niilismo da modernidade ao mesmo tempo que opera a história do século XVI e das primeiras décadas do século XVII. Nenhuma peça de Shakespeare foi tão longe na junção de traços fantásticos e violentos, nos contrastes do humano que envolvem a mente do leitor numa névoa que se mostra cada vez mais uma poderosa criação narrativa. Situada em um universo impiedoso, a tragédia sombria e brutal de Shakespeare é uma obra-prima imponente e fundamental, uma poesia feroz e de amplo escopo imaginativo. Saiba mais em companhiadasletras.com.br. Lembrando que assinantes da 451 têm 20% de desconto para compras no site da editora. Bom, eu tô aqui gravando esse episódio do 451 MHz na minha casa no Alto da Lapa, em São Paulo, ainda de quarentena por causa da epidemia do novo coronavírus. E foi justamente essa situação de estar em isolamento social que nos inspirou a gravar esse episódio, que fala sobre uma atividade humana que tem tudo a ver com a literatura, a leitura e a atividade intelectual de modo geral, a caminhada. Não é de hoje que autores se dedicam ao tema da caminhada como uma espécie de exercício mental. Alguns autores, como a Rebecca Solnit, escreveram livros sobre esse cruzamento entre caminhada e literatura, mostrando quantos autores da antiguidade, da era moderna e até mesmo da literatura contemporânea se dedicam à caminhada. Um desses autores é o poeta Leonardo Frois, que eu recebi aqui no 451 MHz para falar sobre poesia, tradução e também sobre as caminhadas que, há mais de 4 décadas, ele faz ali na região da Serra Fluminense, entre Petrópolis, Teresópolis e adjacências. Não é por acaso que o livro que reúne uma espécie de best-of da poesia do Leonardo Frois se chama justamente Trilha, Poemas 1968-2015, que foi lançado pela editora Azougue. Eu costumo dizer o seguinte, que os meus melhores poemas nunca foram escritos, porque são coisas que acontecem, por exemplo, na caminhada é muito frequente, você está tão encantado que de repente entra um pensamento poético na sua cabeça, mas você não está nem com papel e lápis para anotar e aquilo passa e se dissolve. E eu acho isso muito bom, porque o mais importante da poesia, no meu entender hoje, é viver poeticamente, estar aberto o tempo todo, né, para este encantamento que eu sinto no fato de estar vivo. E para fazer uma leitura da poesia do Leonardo Frois, eu convidei o ator Arildo de Barros, que é um dos membros do Grupo Galpão, um dos melhores grupos teatrais brasileiros, sediado em Belo Horizonte. Vamos então para a entrevista com o Leonardo Frois. Leonardo Frois, muito obrigado pela sua presença aqui no 451 MHz. Você mora exatamente aonde, hein? É Petrópolis. Petrópolis, na Serra Fluminense, né? Isso. Eu moro em 2 casas, né, ao mesmo tempo. Eu divido a minha semana entre esta casa, onde eu tenho internet, telefone, todas as modernidades, e uma casinha muito modesta no sítio. Mas lá não tem nenhuma dessas coisas. Mal tem eletricidade, que cai a todo instante, não é? Então, em geral, eu passo metade da semana aqui, em função dos trabalhos, dos compromissos que eu tenho, e os outros dias eu vou para o campo, que é mais recolhido, não é? Fica muito afastado de tudo. É esse sítio que você ocupa desde os anos 70, foi isso? Quando você se mudou para essa região, você abandonou a vida de um executivo de editora de livro, né, no Rio de Janeiro, para viver como poeta e tradutor no meio do mato. Foi isso aí, não? Isso, exatamente. Eu comprei o sítio em 71 ou 72, por aí, no começo da década de 70, não é? Não tínhamos filhos ainda, éramos só eu e a Regina. Mas quando nasceram as crianças, não tinha escola para eles, né? Quando chegaram na idade das crianças, o mais velho já com 6 anos, nós aí tivemos que alugar esta casa onde temos agora na cidade, não é? Para que houvesse escola para eles e também convívio social, porque as crianças ficavam muito só conosco. E um dia alguém que foi me visitar lá, não é? Me deixou escapar esta frase: ninguém tem o direito de esconder os seus filhos no mato. Isso me fiz a cabeça, porque eu disse, bem, foi uma opção minha e da Regina vir para o mato, mas eu não posso impor isso aos filhos, né? E aqui foi muito bom, porque aqui eles tinham amigos da mesma idade, na rua, enfim, passaram a ter uma convivência que não tinham lá. 40 quilômetros é logo ali, dá o quê? Umas 8 horas de caminhada? É, mais ou menos isso. Eu já fui a pé várias vezes, né, daqui para lá.
Você é um caminhante, né, Leonardo? Esse é um dos temas aqui desse episódio. A gente queria muito falar com você sobre esse aspecto da sua vida intelectual, que é de ser um caminhante, um poeta que está sempre na estrada. É uma atividade que, nesse momento, se tornou impossível para a maioria de todos nós. Eu não sei se você está conseguindo caminhar na floresta, talvez sim, né? Sim, hoje mesmo já fiz uma caminhada. Ah, é? Por onde você andou? Eu andei pelo Morro do Trono de Fátima, que é muito perto aqui de casa, mas a gente tem uma caminhada, uma subida, é morro acima, não é? No meio da mata, por onde não passa ninguém. Posso tirar a máscara quando chego lá, não é? E fica 5 minutos a entrada da minha casa. Eu estou na cidade hoje. Petrópolis é totalmente cercada de montanhas e florestas, não é? As matas chegam até o centro da cidade. Aqui mesmo onde eu estou cercado de mata. E com o tempo eu fui me tornando um caminhante cada vez mais audacioso, quer dizer, indo mais longe. À medida que você vai tomando prazer, vai entendendo a mecânica da caminhada, você cada dia quer ir mais longe. O maior trajeto que temos aqui é que é ir daqui, pelo alto, pela cumeada da serra, até Teresópolis, porque aí a gente está dentro do Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E é possível fazer a caminhada de uma cidade a outra. Já fiz algumas vezes, mas aí sempre eu levo 2 dias. Tem que dormir a caminho, porque é muito puxada. Mas é uma das coisas mais bonitas que eu já pude ver. Você me contou que você, uma vez, até comemorou seu aniversário com uma caminhada dessas entre Petrópolis e Teresópolis. Foi a né? última vez que eu fiz a travessia, como se chama. É sair daqui para chegar a Teresópolis. E foi muito comovente, porque esta caminhada que eu fiz quando fiz 70 anos, eu fui conduzido pelos meus 2 filhos, que começaram a subir montanhas comigo quando tinham 11 e 12 anos. E aí, quando eu fiz 70, eu pedi a eles que eu queria, o presente de aniversário que eu queria, que eles me guiassem na travessia. Então, foi uma coisa muito maravilhosa. Que beleza. Isso tem muito uma dimensão intelectual na sua obra, né, Leonardo? Não à toa, esse livro que você lançou, Trilha, pela editora Azul. É alusivo à trilha, é claro, de montanha, não é? Eu não sei se você utiliza essas caminhadas também para pensar nos seus problemas de tradução, na dúvida que você teve em relação a determinada palavra. Poemas eu sei porque no livro tem alguns que claramente nasceram na beira da estrada ali, né? Porque a gente, quando está traduzindo, muitas vezes fica com uma dúvida pendurada, né? Você está procurando uma palavra e não acha, e de repente ela vem quando você menos espera, né? Isso me acontece muitas vezes durante o sono. Eu acordo com a solução na cabeça e eu tenho que vir no escuro ao escritório para poder anotar, porque eu tenho medo de esquecer. É engraçado, a caminhada eu acho que é o oposto disso. Quanto mais você caminha, mais você se livra das suas preocupações, mais você fica antenado no que está acontecendo ao seu redor. Numa florzinha que você vê, num passarinho que você encontra, num animal do mato que passa e que vem conversar com você. Enfim, você se torna um vivente do instante. Você se entrega muito àquele momento irrecuperável, aquele momento que não vai ter prolongamento e às vezes nem vai ter memória, mas que é, no meu entender hoje, o momento mais especial da existência, né? O momento em que você se sente numa certa plenitude do prazer de estar vivo. E quanto mais você anda, esta é a grande virtude da caminhada, mais você se liberta dos seus conteúdos mentais, né? Sejam fantasias, sejam desejos, sejam problemas de tradução, as coisas vão se diluindo em função do esforço extraordinário que você está fazendo para se manter caminhando, não é? Mas tem muitos escritores, você mesmo é um colecionador de livros que tratam da caminhada, né? Que falam desse gesto, que é um gesto cultural, um gesto intelectual, né? Qual que era a relação do Fagundes Varela, que é esse poeta, e você já era leitor dele antes de caminhar, de cultivar esse gosto pela caminhada? Ou essa parte da leitura sobre caminhada foi entrando depois que você virou um andarilho? Não, eu tinha lido quando jovem, não é? Quando li os demais poetas românticos, por quê? Eu tenho um interesse muito particular pelos nossos poetas românticos. Eles, com o modernismo, eles caíram em grande descrédito, não é? Uhum. A gente precisa fazer um esforço de cabeça para tentar compreender aquela poesia naquela época, não é? E os românticos, é curioso, eles eram pessoas inteiramente progressistas para a época. E o Varela é um deles. A crítica, digamos, política ficou meio esquecida, porque só se pensava nos poemas líricos, os poemas de saudades da infância, os belos olhos da amada, enfim, a parte mais superficial da poesia deles. Mas quase todos eles deixaram textos em prosa importantíssimos de crítica à vida social que então se levava.
No caso do Varela, ele criticava a virgindade das moças. Veja só. Hoje parece meio gaiata, não é? Para você ter ideia, São Paulo, nesta época, devia ter entre 30 e 40 mil habitantes. Então, imagina, era uma provínciazinha, era uma cidadezinha acanhada de província, onde qualquer perspectiva um pouco mais avançada devia ser um choque. E a religião devia condenar aquilo, mandar para o inferno os jovens byronianos, dizia-se da época, né? Que se atreviam a propor outros modelos de vida, outras possibilidades de vida. Bom, ele estudou na Faculdade de Direito de São Paulo, na famosa Faculdade do Largo de São Francisco, não é? E ele foi basicamente poeta, tanto que ele nunca concluiu o curso de Direito. Ele chegou até o 2º ou 3º ano de Direito e abandonou a faculdade, porque o que ele queria mesmo era escrever poesia. E a poesia dele é extensíssima. Ele morreu pouco antes de completar 34 anos, morreu velho, não é? Para os românticos brasileiros, quase todos morreram nos 20 anos, pouco mais de 20 anos. A obra completa dele, que aliás foi editada pela Companhia Editora Nacional, que fez coisas maravilhosas, são 3 volumaços. O Evangelho das Selvas é um poemão que ocupa 300 páginas ou mais. E ele foi um grande andarilho, talvez, na história da literatura brasileira, o andarilho. E andava pelo interior do estado do Rio, sem parar. Ele era visto nos lugares mais diferentes, sempre a pé, né? Ele ia de cidade em cidade. Nem sempre há registros escritos que possam comprovar este tipo de existência que ele levou. Enfim, há indícios de que ele andava por aí. Eu tinha lido Fagundes Varela e tinha tido esta edição da Companhia Editora Nacional quando muito jovem, por volta dos meus 18 anos, etc. E tinha me interessado pela poesia dele. Mas aí a vida vai dando as suas voltas, né? Eu vivi muitos anos fora do Brasil e tal. Quando voltei e que vim para aqui, por acaso eu descobri em algum livro uma menção ao andarilho Fagundes Varela. E como eu estava me iniciando na caminhada, né, fui pesquisar o assunto e tive vontade de reler o poeta. Por sorte, no sebo, eu achei a mesma edição de capa amarela dos 3 volumes da obra completa dele, né? Pois é, ele foi uma espécie de um hippie, né? Avant la lettre, né? Tanto com esse comportamento sexual, essa coisa de andarilho, meio Rolling Stone, que andava aí pelo sul do Rio de Janeiro, que nem você. Só que eu não tenho nada de hippie, nem de beatnik, nada disso. Eu sou um cara super estudioso, super família, não é? Agora, é evidente que eu entendo e me identifico com essas possibilidades de outras maneiras de viver. Você lembrou, de fato, eu era diretor editorial de uma editora no Rio. Uma editora muito grande, porque era uma editora espanhola. Foi a época da minha vida que eu ganhei mais dinheiro. Eu pedi demissão 3 vezes, aliás. Na última, eles aceitaram. Cada vez que eu pedia demissão, eles me davam mais um bônus, mais uma vantagem, porque eu estava me desempenhando muito bem no meu trabalho. As coisas que eu fazia davam certo, a editora estava ganhando muito dinheiro. Mas chegou um ponto em que eu senti uma contradição violenta, porque eu nunca sonhei em ser escritor. Eu sempre sonhei em ser poeta. O que eu queria da vida era isso que a vida finalmente me deu. Eu não tenho nada contra quem segue uma carreira profissional e que fica contente com isso. Mas no meu caso, a minha decisão era uma coisa que desde os 15 anos, antes dos 15 anos de idade, eu só pensava nisso, eu queria ser poeta. E poeta não é profissão, é uma coisa muito complicada. Ao mesmo tempo, você não sabe, quando você se resolve se dedicar à poesia, se a sua poesia vai ter algum interesse para os outros. É um pulo do vazio. E, por sorte, eu encontrei uma mulher que me entendeu completamente e que me acompanhou nessa aventura de vir para o campo. Todo mundo no Rio dizia, você é louco, você é louco, você é louco. Eu sou louco, mas eu sou um louco ponderado. Eu estou fazendo aquilo que eu acho que vai ser melhor para a minha saúde, para a minha vida, para a minha cabeça. E hoje, no ano que vem eu faço 80 anos, eu vejo que eu não errei, porque a minha poesia tem encontrado uma resposta tão grande, tão além daquilo que eu imaginei, e me demonstrei a mim mesmo que eu podia sobreviver de outra maneira, eu não precisava estar muito enquadrado na sociedade para conseguir sobreviver. Bar? Que bar? Uma espelunca. Bagaço de pernas, balcão nojento. Braços bambos, saiotes desajustados, rodando exalação de cachaça, exalação de mijo, exalação de suores, cores desbotadas tremendo, mancos em quantidade. Tamancos, caixotes, engradados, tampinhas, vômito, porcarias no chão, cachorro magro, sarnento bando, matilha em condições semelhantes agarrando um torresmo. E um pouco além, um gato entre garrafas azuis. E lá no canto,
Atrás da mesa de Totó, lambuzada de meleca e doce de leite, uma beleza de mulher, decotada, com o cabelo preto caindo ao lado de uma velha enrugada, no seu busto, posto com dignidade e estoicismo, no meio da sordidez e bichórdia dos farrapos humanos, como folhas secas, sopradas para dentro e para fora do antro. Temporada no inferno. Esse foi o poema Numa Beira de Estrada, de Leonardo Frois, publicado no livro Trilha, pela editora Azougue. O poema foi lido especialmente aqui para o 451 MHz pelo ator Arildo de Barros, do Grupo Galpão. Daqui a pouco tem mais uma leitura de poesia do Leonardo Frois, feita pelo Arildo. Vamos agora voltar para a entrevista com o nosso poeta. Você, Leonardo, 50 anos atrás, fez um gesto que hoje eu vejo muita gente pensando nele, né? Principalmente com essa situação de pandemia. Quando você chegou no sítio, você já me contou uma vez que ele não era exatamente mato, ele era pasto mesmo. Era uma região degradada, é isso? É, completamente degradado. Estava cheio de bois. Quando eu comprei o terreno, os donos alugavam aquilo como pasto. E onde faz pasto, eles roçam toda a vegetação para que não cresçam árvores, porque na sombra das árvores o capim não cresce. E o que eles querem é um terrenaço, um terreno de 50 mil metros quadrados, cheio de capim, não queriam árvores. Então as árvores nativas que nasciam eram podadas. O que eu descobri foi simplesmente isso. Desde que eu parei de roçar o capinzal e comecei a plantar árvores no meio do capinzal, a vegetação nativa começou a surgir exuberantemente. E você então, quer dizer, era executivo de editor, um urbanoide, né, carioca. Aí você foi para o sítio capinar, se acordava e ia mexer com a terra, com uma enxada, era isso? Sim, eu aprendi a fazer tudo, né? Antes desta fase no Rio, com 20 anos eu fui trabalhar em Nova York numa editora. Depois de Nova York eu morei em Paris e depois morei em Berlim. Era completamente urbano, era um urbanoide típico. Eu vivia em teatros, em concertos, aliás, uma coisa que eu senti falta no mato. E a minha ideia de cultura era a ideia tradicional de cultura. Eu tinha que ler os livros, conhecer os bons autores, ir aos bons espetáculos teatrais. Quando eu passei a morar no sítio, a ideia de cultura também se modificou, porque eu passei a conhecer as plantas e os animais. Eu passei a conhecer a terra. Hoje eu entendo de terra. Eu sei a qualidade da terra. A comida que nós comíamos era plantada por mim. Eu nunca tinha pegado numa enxada. E depois que você pega na enxada, que você consegue fazer esses trabalhos, você vê que isso também é cultura. A agricultura, né? A primeira forma de cultura que o homem faz para garantir a sua sobrevivência e o seu bem-estar. Eu aprendi a trabalhar como pedreiro e é uma coisa maravilhosa. A mesma coisa a botânica. Eu comecei a me interessar, a descobrir o nome das plantas, a descobrir qual gosta de sol, qual gosta de sombra. A minha noção de cultura é que se ampliou. Eu não tenho mais só uma cultura livresca, literária, mas eu tenho uma cultura vivencial. Eu sei fazer as coisas que são fundamentais para a minha sobrevivência. Eu fico imaginando o que era o cotidiano de um tradutor. Em 70 e poucos, no Brasil, você morando no meio do mato, para você ter contato com o seu editor, para encomendar uma tradução, você já devia ter uma mão de obra, né? Na época era uma loucura, porque, primeiro, não tinha telefone em lugar nenhum, a não ser o PS1 secretário, é o nome do distrito, não é? Onde fica o sítio. Tinha um telefone para atender toda a região e uma mulher que ficava lá com aquele telefone de dar corda. Eu tive que traduzir muitas vezes à luz de vela. Quantas vezes eu fiz isso, ou de lampião? Não tinha luz elétrica no sítio, eu que tive que puxar. Inclusive, você trabalhava nessa época, você tinha uma coluna sobre jardinagem no Jornal do Brasil durante anos, foi isso? Você já pensou em reunir esses textos em livro? Não, nunca pensei, mas foi durante mais de 10 anos, eu acho. E essa coluna foi uma maravilha para mim, porque embora eu ganhasse pouco, mas eu passei a ter um ganho fixo mensal, não é? A coluna a princípio chamava-se Natureza e depois eu mudei o nome para A Arte de Plantar. Isso foi simultâneo aos meus estudos de botânica. E aí o Jornal do Brasil me chama para fazer essa coluna. Foi uma maravilha, porque eu passei a ganhar um modesto dinheiro em cima daquilo que eu estava fazendo na vida. Uma coisa maravilhosa, né? E fez tanto sucesso que o Jornal da Tarde, que na época era um jornal de vanguarda em São Paulo, né,
o Jornal da Tarde replicou a coluna, a mesma coluna que eu fazia no Rio, eles passavam lá com o título de Verde. Então eu passei a ter 2 ganhos fixos mensais como colaborador do Jornal do Brasil e do Jornal da Tarde de São Paulo, né? Maravilha, fica a dica aí para os editores que estiverem nos ouvindo para pensar nesse livro aí do Leonardo Frois sobre o verde, sobre a arte de plantar. E por que não falar também no livro sobre o Fagundes Varela, né? Que você está com ele esgotado atualmente, está fora de circulação. Um livrinho maravilhoso que merecia muito bem voltar às nossas livrarias. Leonardo, ao ir para o mato, você também se isolou um pouco da selva dos poetas, né? Trilhou uma carreira bastante independente, né? Embora você tenha interlocutores de geração e tal, você acabou se tornando um poeta muito singular na poesia brasileira. Toda essa nova geração venera a sua poesia. Quem que marcou a sua escrita aí? Todos os grandes mestres modernistas, como eu costumo dizer, foram muito importantes para mim no meu aprendizado poético, né? Murilo Mendes, que eu adoro, Mário de Andrade, Jorge de Lima, João Cabral, Cecília Meirelles, mas todos esses poetas que fizeram a poesia do modernismo brasileiro, eu acho que eles são maravilhosos poetas. Eu estudei Belas Artes, né, a Escola de Belas Artes, então eu sempre me relacionei mais com artistas plásticos, tive grandes amigos artistas plásticos, e muito pouco convívio com escritores. A minha independência sempre foi uma coisa muito importante para mim. Eu prefiro errar sozinho do que acertar com a multidão. Eu quero estar em paz com a minha cabeça para saber como tomar as minhas decisões. Então, sempre me pareceu muito esquisito esses grupos vanguardistas, cada qual pregava um caminho e tudo, e falava mal dos outros. E havia, na verdade, um conflito, quando a poesia deve ser uma coisa que irmane as pessoas. Cada pessoa é que tem que encontrar a sua linguagem e nós temos que respeitar. Se essa linguagem for convincente, se ela estiver transmitindo alguma coisa, a gente tem que respeitar a opção de cada um. A poesia tem que ser necessariamente o território da liberdade absoluta. Falando em poesia, um dos textos que eu tenho orgulho de ter publicado na 451 esse ano foi o seu belíssimo poema A Pandemônia, né, Leonardo, que você enviou pra gente sobre o impacto dessa pandemia, né, dessa situação. Como é que foi escrever isso aí? Como é que esse tema surgiu na sua poesia? Eu nunca decidi escrever um poema, a não ser talvez quando muito garoto, não é? Que eu tinha uma ideia qualquer que eu resolvi escrever um poema. Mas eu só escrevo o poema quando o poema baixa. Eu não consigo bolar um negócio e depois escrever sobre, como eu posso fazer com um texto em prosa. Não, o poema acontece. E a Pandemônia surgiu assim. Eu fui caminhando até o centro da cidade para comprar jornais e pão, algumas coisas miúdas, passar no banco, que eu precisava de dinheiro. Devia ser umas 8 horas da manhã. E eu caminhei da minha casa, percorri todo o centro da cidade e não avistei ninguém, nenhuma pessoa no centro da cidade. Tem uns barezinhos onde geralmente nas noites de sexta e sábado a rapaziada vai beber. E quando a gente caminha ali domingo de manhã, aquilo está um lixo, porque jogam garrafa, jogam latinha de cerveja, jogam copo de plástico, né? E eu olhei, a cidade estava limpíssima, não havia nada porque não estava havendo festa noturna, não é? E aquilo bateu muito. Quando eu voltei, o poema já estava entrando na cabeça. Pois é, saí fininho por aí, como um rato amedrontado, mascarado se esgueira pelas sobras do mundo. Terra plana. Nem monturos de lixo, nem bagaços de farra, nem destroços de guerra se avistavam nos espaços desertos da cidade. Andei sem sombra, pois nada a mim se contrapunha. Carros não corriam como baratas tontas, pilotados pelo estrondoso furor dos motoristas. E as motos temerárias, que antes saracoteavam nas pistas como corcéis medievais, cumprindo seus belicosos papéis, não tinham na desolação dos cenários mais vez nem voz. Nenhum de nós, a não ser eu, Elas, que era a minha própria e imprópria testemunha, se aventurava nesse dia a ver que a máquina do mundo enguiçou. Alguma coisa estava acontecendo. Os soberbos edifícios, calados, enfileiravam-se inertes, tristemente. As torres industriais não vomitavam a fumaceira encardida dos seus venenos. À falta de fiéis, ninguém vendia salvação nas esquinas. Fecharam-se os bordéis, os bares e os bazares, bancos.
Ninguém se atropelava. Mas quem se arriscaria a namorar se a contaminação da pandemônia estava à solta e invisível? Políticos artríticos não se dispunham, talvez, em fim de si envergonhados, a sacar na sacada os microfones blindados que filtram seus discursos pomposos de ursos de circo, treinados para enganar multidões de anestesiados otários. Pude olhar para o ar, que estava limpo, e onde os passarinhos de sempre dedilhavam seus trinados alegres, pespontados nos sadios arabescos do voo em liberdade. Pude olhar para as nuvens, que aviões não rasgavam, desenhando no fundo do infinito, tão maior do que tudo, suas formas de sonhos que se consolidam e esgarçam. Alguma coisa estava acontecendo, porque um fio de luz, tão de manhã no coração das trevas, iluminou minha presença, bateu asas nos olhos e sumiu. Esse foi o poema A Pandemônia, de Leonardo Frois, um inédito que foi publicado na edição de maio da 451. O poema foi lido aqui para o 451 MHz pelo ator Arildo de Barros, do Grupo Galpão, a quem a gente agradece pela participação especial. Vamos agora voltar para a entrevista com o Leonardo Frois. O poema nunca é uma fotografia, não é? O poema foi disparado por essa experiência do centro da cidade de Petrópolis, mas, claro, quando eu começo a escrever, ele vira uma outra coisa. Eu costumo dizer, aliás, o seguinte, que os meus melhores poemas nunca foram escritos. Porque são coisas que acontecem, por exemplo, na caminhada é muito frequente. Você está tão encantado que, de repente, entra um pensamento poético na sua cabeça, mas você não está nem com papel e lápis para anotar e aquilo passa e se dissolve. E eu acho isso muito bom, porque o mais importante da poesia, no meu entender hoje, é viver poeticamente. Estar aberto o tempo todo, né, para este encantamento que eu sinto no fato de estar vivo. Aquela autora americana, a Rebecca Solnit, ela tem um livro sobre isso, chama até Wanderlust. No original ela chama Wanderlust, que é a palavra alemã que designa... O prazer da caminhada. O tesão pela caminhada, né? Um livro maravilhoso. Aqui saiu um muito bom também, chamado A Arte de Caminhar. Saiu pela Martins Fontes, é mais ou menos na linha do Wanderlust, não é? Ambos mostram a caminhada na literatura ocidental. Quer dizer, até a oriental, eles falam um pouco de Bashar, mas ambos falam de Bashar. Mas é sobretudo na literatura ocidental. E que falam de grandes caminhantes, como, por exemplo, Wordsworth e a sua irmã, não é? Que também escreveu Diário de Caminhada. Todos os poetas românticos ingleses, aqueles poetas da região dos lagos, não é? Wordsworth caminhou a Europa inteira. É verdade que ele fez isso quando moço, não é? Que ele conta no grande poema dele, o poema ocupa 500 páginas, o prelúdio, na verdade, uma epopeia, onde ele narra essas caminhadas que ele fez em companhia de um amigo, mas ainda quando ele tinha 20 e poucos anos de idade. Ele fez isso muito jovem. E Rousseau também, não é? Que foi um grande caminhante, que escreveu os devaneios de um passeador solitário ou de um caminhante solitário, né? Le Reverie da Promeneur Solitaire, que é um livro belíssimo, aliás. É um livro também do Rousseau bastante sui generis na obra dele, né? Não tá ali o pensador racional, ele dá vazão a muita coisa maluca da cabeça dele, né? Tinha até uma história de que ele gostava de caminhar vestindo uma saia e urinava enquanto caminhava, uma espécie de um transe que ele vivia caminhando. É verdade, é o livro talvez onde ele é mais poeta, não é? O livro da Rebecca Solnit saiu no Brasil com o título A História do Caminhar. Ele chegou até a ser resenhado pelo Tarso de Mello, que é um poeta excelente, que inclusive se interessa muito por esse tema da caminhada. Ele tem dado até cursos. Um outro autor que se apresentou na Flip também, o Francesco Careri, que tem um livro Walkscapes, que é sobre caminhadas nas cidades. Você tem a Edith Derdick, que é uma artista plástica aqui de São Paulo, que também trabalha a tradição literária da caminhada. Mas eu queria te perguntar, a Rebecca Solnit, ela fala que o prazer da caminhada é uma coisa que só os homens podiam, na história da literatura, podiam usufruir. Porque, segundo ela, as mulheres ficavam trancadas em casa e isso, inclusive, deu origem ao grande clichê da literatura feminina, literatura confessional, né? E que o homem
pelo contrário, estava livre para andar pela Europa inteira, como você acabou de mencionar. Você concorda com esse argumento dela? Eu acho que eu teria que pensar um pouco, assim, para dar uma resposta a queima-roupa. Eu posso cometer alguma tolice, mas o que acontece é que as mulheres, na verdade, quer dizer, até o século XX, né, elas ficavam muito enclausuradas mesmo, quer dizer, elas não tinham a mesma liberdade do homem, né? E eu penso até por questão de autodefesa, de autoproteção, né, em épocas mais remotas, devia ser muito arriscado para uma mulher, porque as estradas viviam cheias de salteadores também, de bandidos, de perigos, né? Mas a verdade é que a história da caminhada na literatura ocidental é basicamente constituída por homens, né? Isso é uma constatação real, de fato, dela. E agora a gente vai abrir um parêntese para ouvir um recado da editora Todavia. Você conhece o Quarta Capa, podcast da Todavia? No ar, toda última quarta-feira do mês, o Quarta Capa traz conversas que têm os nossos livros como ponto de partida para discutir questões atuais, sempre com participações preciosas de autores, livreiros e leitores. No episódio de agosto, por exemplo, mês da visibilidade lésbica, falamos sobre o quadrinho Fan Home, da Alison Bechdel. Todos os episódios do Quarta Capa estão disponíveis nas principais plataformas de streaming. E falando em boas histórias, em setembro a Todavia lança Wolf Hall, o primeiro volume da aclamada série de romances históricos de Hilary Mantel. Nessa trilogia, vencedora do Booker Prize 2 vezes e concorrente ao prêmio desse ano, a autora reconstitui um dos momentos mais conturbados e decisivos da história europeia. Lançamos também Novelas Completas, de Lev Tolstói, uma investigação penetrante sobre desejo, felicidade, entendimento da morte e renúncia. Setembro traz ainda o novo romance de Giovanna Madalosso, Sweet Tokyo, que a consolida como um dos principais nomes da literatura brasileira contemporânea. Para acompanhar as novidades da Todavia, procure a gente nas mídias sociais e inscreva-se nas nossas newsletters acessando o site da editora, todavialivros.com.br. Só lembrando que os assinantes da 451 têm 20% de desconto no site da editora Todavia. E antes de a gente partir para a segunda parte da entrevista com o Leonardo Frois, eu quero falar para vocês sobre o plano Ouvinte Entusiasta. Esse é um plano de assinatura que a gente criou na 451, justamente para você que gosta de ouvir o nosso podcast e quer nos dar uma força extra. Por R$20 por mês, você nos ajuda a manter no ar o 451 MHz e também o 20 Mil Léguas, que é o novo podcast da 451, que fala sobre ciência e livros. Você ganha acesso completo ao site da 451 e também acesso ao nosso clube de benefícios, que dá até 30% de desconto em livros e produtos culturais. E também tem o seu nome lido aqui no 451 MHz e reproduzido no expediente da 451. Então eu quero agradecer aos mais recentes ouvintes entusiastas que fizeram sua assinatura. Obrigado ao Carlos Eduardo F. da Cruz, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Paula Fontana Fonseca, Manuela Magalhães, Eliane Hatterli Paz e Radmila Salviano. No final do programa, eu vou ler a lista completa de todos os nossos ouvintes entusiastas. Então vai lá e faz agora a sua assinatura no site 451.com.br e tem acesso à nossa edição de setembro, que acabou de sair, e traz um especial Amazônia. Então agora vamos para a segunda parte da entrevista com o Leonardo Frois. Leonardo, eu queria saber como você está conseguindo lidar com essa pandemia. Como é que isso está afetando esse seu modo de viver? Bom, o meu maior sentimento em relação à pandemia é uma grande tristeza, porque eu vejo quanta gente está morrendo, né? Quanta gente está sofrendo. Não é possível num ser humano, por mais gratificante que seja a sua vida, se sentir totalmente satisfeito hoje, quando o mundo ao meu redor está submetido a essa coisa misteriosa, essa destruição misteriosa, que ninguém consegue saber de onde vem, até quando vai ficar, para onde vai. Agora, pessoalmente, no meu tipo de vida, eu não fui muito afetado, a não ser pela ausência dos filhos e netos, que sempre estavam conosco nos fins de semana e que há 4 meses nós não vemos, só pela internet. Porque, na verdade, como tradutor, eu sempre vivi em quarentena. Este ano, por exemplo, eu traduzi um livro que eu comecei a traduzir no dia 2 de janeiro, e eu só terminei no dia 26 de junho. Portanto, eu passei metade do ano trabalhando todo santo dia no mesmo livro. E se não for assim, você nunca chega ao fim de um livro. Você é tradutor também, Paulo, e sabe disso. É um trabalho muito cansativo e que exige
uma autodisciplina muito severa, né? E você, como tradutor, qual é o seu método de trabalho? Como é que você se organiza para traduzir? Eu não tenho um método, digamos, absoluto para todos os casos, né? Depende do que eu estou traduzindo, depende do livro, da língua e das dificuldades que a tradução me coloca. Uma coisa que é quase que religiosa é que o que eu traduzo hoje, amanhã eu releio, porque aquilo ainda está fresco na memória e eu posso então corrigir e tal, e normalmente faço isso, vem uma palavra melhor, ou alguma coisa que eu deixei escapar, ou pulei uma letra, não é? Enfim, você não traduz um livro, você traduz letra por letra. Você tem que refazer o livro, não é? Não é nem palavra por palavra, é letra por letra. É um trabalho que requer uma paciência chinesa, uma paciência infinita. E outra coisa também que é constante é o seguinte: por mais certo que eu esteja, eu faço questão de olhar no dicionário, porque às vezes uma palavra que você conhece, cai de conhecer, ela tem um outro significado que você ignora. E vai ver que é aquela palavra e é aquele sentido que o texto está te pedindo. E se você não se der ao trabalho de abrir o dicionário, você comete, às vezes, erros terríveis, não é? Muito bem. Leonardo, a gente falou do Fagundes Varela, mas eu queria saber dessa grande tradição de autores caminhantes, né? A gente conversou sobre isso outro dia a respeito do Basho. Você participou do nosso clube de leitura que a gente tem com a Japan House São Paulo. Você falou daquela viagem que o Werner Herzog fez entre a Alemanha e a França para visitar uma amiga. Como é que foi essa história do Herzog? Na década de 70, se não me engano, por aí, o Herzog estava em Munique, onde ele morava na época, na Alemanha, e soube, por amigos comuns, que uma grande amiga dele, cujo nome não me ocorre agora, e porque ele tinha uma admiração ilimitada, um carinho muito especial, que ela estava muito doente, à morte, no hospital de Paris. E ele não teve dúvida, imediatamente se pôs a caminho. Ele não era um caminhante, ele não tinha grande experiência disso, pelo que me consta. E ele saiu de Munique no inverno, tanto que o livro dele em inglês se chama Walking on the Ice, andando no gelo, né? Caminhando no gelo. O diário da viagem. De Munique a Paris são mais de 800 quilômetros. E quando ele chegou a Paris, para sua grande alegria, a mulher já tinha sido removida do hospital para o apartamento dela, se recuperando muito bem, etc. e tal. E aí que ele disse, que contou para ela o que ele tinha feito. Eu vim para te ajudar a melhorar, eu vim a pé. E ficaram grandes amigos, né, até o fim da vida dela. A mulher acabou morrendo com mais de 90 anos. E ele conta também, num outro texto dele, que quando ela estava para morrer, estiveram juntos um dia, não é? E ela disse para ele: Herzog, aquele encanto que você jogou sobre mim quando eu estava doente em Paris, me protege até hoje. Mas eu já estou com mais doente, eu estou querendo morrer. Vê se tira esse encanto e me deixa morrer em paz. Depois que um amigo faz isso por você, vai caminhando 800 quilômetros para te visitar no hospital, você não tem direito mais de morrer, né, Leonardo? Pois é. Mas você sabe, são gestos assim que me enchem de satisfação, assim, de crença na humanidade. Por mais que os seres humanos sejam, não é, meio perdidos no mundo, fazem coisas absurdas, o ser humano me parece algo em processo. A mente humana parece que não chegou ainda à sua plenitude, à plenitude do seu desenvolvimento. Pois é, te ouvindo aqui, eu penso que a sua poesia e todo o seu discurso tem muito a ver com uma certa filosofia, não só ocidental, né? Você já publicou um livro de contos orientais. De onde vem essa bagagem filosófica sua? Foi de leitura diletante da sua parte? Ou você estudou filosofia? À medida que fui me envolvendo mais com a natureza, eu comecei a ler muito literatura oriental. E li muito a parte de filosofia, digamos. A filosofia oriental não é como a filosofia ocidental. Porque a palavra filosofia, eu não sei se adapta exatamente, seria a melhor coisa para falar dos escritos orientais. Mas muitos escritos, muitas sutras, muitos escritos budistas, não é? Li muita coisa de China, de Japão, da Índia, sobretudo. Pensamento religioso hindu é fantástico. Eles têm uma visão da vida muito boa e muito diferente da visão ocidental. Então foi uma curiosidade minha, pessoal. Depois de ter lido muito sobre a parte mais religiosa, digamos, eu cheguei aos contos orientais. A grande maioria deles, meio contos do folclore, não tem autores individualizados. São histórias que correram, que passaram de mão em mão e que são maravilhosos, porque demonstram
que a mentalidade oriental, ela olha para a vida com enorme naturalidade. As coisas acontecem porque as coisas acontecem. Não adianta a gente ficar querendo moralizar a vida. E para a gente subir um degrau a mais na escada da existência, a gente tem que olhar para os sentimentos, não com raiva, com violência, porque os sentiu, apenas com distanciamento, com desapego. Dizer, este sentimento passou por mim, mas eu não vou me incorporar a esta raiva, porque os sentimentos fazem muito mal às pessoas, às vezes. Muito bom. Você já pensou em escrever esse tipo de ideia que você acabou de desenvolver aqui? É uma dimensão que fica muito no seu discurso oral, né? Você não chegou a transformar isso propriamente em literatura ou poesia, né? Aí eu discordo, Paulo. Aí eu discordo porque a minha forma literária preferencial, a minha expressão, é o poema, né? E eu acho que grande parte dos meus poemas, sobretudo os poemas depois que eu vim morar aqui, não é? Os poemas sempre contêm algo dessa maneira de pensar, não é? Não, certamente, mas você nunca escreveu isso em prosa, né? De maneira tão objetiva quanto quando você fala, né? Acho que não, mas, por exemplo, muito disso que eu sinto está nos contos orientais. Na verdade, eu reescrevi os contos antigos. São contos da Índia, do Japão, da China e da Coreia. Porque eu tinha alguns deles em várias traduções. Tinha 3, 4 versões diferentes do mesmo conto e, é claro, sendo materiais tão antigos, que havia discrepâncias muito grandes entre eles. Então eu, que sempre fui um tradutor assim, muito fiel ao original, desta vez eu me libertei. Eu disse, não, se eu não tenho um original fixo, né, e havia às vezes muitos detalhes que talvez interessassem só para povos orientais daquelas épocas, né? Eu resolvi reescrever os contos. E eu acho que esses contos contêm muito, mas muita coisa mesmo, da minha maneira de pensar. Ah, interessante. É um livro pelo qual eu tenho um imenso carinho. Agora, você está certo, eu nunca transformei essas coisas que eu vinha falando sobre elas em ensaios, em textos em prosa, teóricos, conceituais. São coisas tão íntimas minhas que talvez eu tenha um certo pudor em escrever sobre elas. E por isso, elas são transfundidas nos poemas. Nos poemas, as coisas são ditas de uma forma sempre sugerida, mas tem um poema, por exemplo, que é bem próximo disso que eu falei há pouco, que se chama Um Leitor do Céu. É que é uma pessoa justamente em contradições com os seus sentimentos e chega a uma conclusão bastante satisfatória. Diz, relaxa, tranquilize-se e viva o prazer do momento, o prazer do instante. Porque até nas horas mais difíceis da vida, a gente é capaz de encontrar um consolo, não é? Pois é, essa palavra agora você matou essa expressão, né, de encontrar um consolo. Acho que é isso que acontece quando a gente te lê e te ouve, né, Leonardo? Eu me lembro você na Flip, você se apresentou sozinho, ali centenas de pessoas que ficaram paralisadas. Eu me lembro que ninguém saiu durante a sua fala, né? Você esteve ao lado do Sérgio Con, você fez um longo monólogo que parecia uma profissão de fé, uma declaração assim de princípios que foi muito comovente, né? Talvez valesse a pena você pensar em escrever isso aí, deixar isso aí no papel também. Você gosta de se apresentar como poeta, Leonardo? Em performance? Olha, é difícil dizer isso, sabe? Porque, por exemplo, você mencionou a Flip, que eu nunca tinha falado para um auditório tão grande. Eu já tinha falado muitas vezes, desde jovem, para grupos de 30, 20, 40 pessoas, não é? Que são, em geral, são os ouvintes de uma sessão de poesia. E na Flip eu fiquei chocado. Eu estava me sentindo completamente perdido diante daquela montanha de gente, não é? E aí é tal história. Eu digo, agora, quem está no fogo é para se queimar. Solte-se, seja sempre você, não procura racionalizar, não se entregue, abra o coração e deixa a boca falar. Então é tal história. Eu não posso dizer que eu não goste de falar em público, mas eu preciso considerar também que eu estou chegando aos 80 anos, não é? Porque para você se apresentar, você tem que ter algum estímulo de vaidade. Eu não acho que vaidade seja uma coisa ruim, é uma característica da personalidade humana, não é? E à medida que eu vou ficando mais velho, a taxa de vaidade vai diminuindo. Aos 30 anos eu devia me achar muito formoso ao falar em público. Hoje eu já sei que só tenho de formoso os meus cabelos brancos. Então, não é uma coisa assim, sabe, que eu faça questão. Mas é claro que muitas vezes é um convite carinhoso. Você acabou de dar a deixa pra gente, pra te convocar para se apresentar na sua festa de 80 anos.
Você talvez esteja já programando uma caminhada para celebrar também essa data? Não sei, porque ainda está longe, ainda faltam 6 meses, né? Eu não sei se eu vou estar em plena saúde, não é? Mas eu espero, sim, fazer alguma coisa, e acho que os meus filhos vão pensar nisso também, não é? Fazer 80 anos é uma coisa, assim, um fato muito importante, e eu quero comemorar dignamente. Pelo menos tomar uma garrafa de vinho, eu quero. Leonardo, que maravilha. Muito obrigado, viu? É muito bom poder conversar com você e ter você como colaborador da 451 desde a primeira edição, né? Quando a gente estava preparando o lançamento, a gente te convidou para fazer essa resenha de um livro também sobre botânica, que é um livro chamado A Vida Secreta das Árvores, que é uma maravilha de livros de um biólogo alemão, né? Quer falar do livro, não? Mas antes do livro eu queria falar um pouco da revista também, porque na verdade ela veio preencher um vazio, sabe, que houve no Brasil. Mais ou menos no momento que você lançou a revista, os grandes jornais praticamente suprimiram os espaços dedicados à literatura, não é? Os segundos cadernos. Agora, este livro também eu achei muito importante, e foi curioso porque eu já tinha comprado o livro em inglês e já tinha lido em inglês quando você me pediu a resenha, não é? Eu acho que é um livro muito importante porque é de um engenheiro florestal, é um homem, quer dizer, um especialista nisso. Eu vejo que ele tem o mesmo sentimento que um poeta tem diante da natureza. O respeito que ele tem por cada árvore, as teorias que ele lança e que a gente também, vivendo na mata, fica sempre intrigado com isso, como as plantas se ajudam, como elas interagem umas com as outras. Uma árvore, eu acho que ele passa este sentimento, e eu tenho esse sentimento para nós, é assim, é um ser superior, é um ser sagrado, né? Com o qual a comunicação é possível, inclusive. Você pode abraçar uma árvore e sentir que ela está sentindo este abraço. Há comunicação quando você se abre para o mundo vegetal. O Sartre tem uma frase que eu acho maravilhosa, ele dizia, ele que não tinha muita relação com a natureza, mas escreveu essa frase linda, o que eu amo nos vegetais é a sua carga de silêncio. É uma frase linda, é isso, não é? Maravilhosa. Maravilha. Bom, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelo papo e pela amizade, colaboração de sempre. Falou, Paulo. Tá bom? Tudo de bom para vocês. Bom, e antes de encerrar o programa, eu queria fazer uma correção a um comentário que eu fiz no último episódio. Eu afirmei que Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, e A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, são protagonizados por empregadas domésticas. Na verdade, os 2 livros são protagonizados por mulheres às voltas com o subemprego e a precarização do trabalho, mas não são empregadas domésticas. O livro da Carolina é protagonizado por uma catadora de papéis e o da Clarice por uma datilógrafa. Eu peço desculpas aos ouvintes e aos leitores da Carolina e da Clarice. E eu queria também agradecer a leitora que no Instagram se identifica como cavendish.g por ter nos dado esse toque. Queria também convidar a todos os ouvintes e leitores da 451 a sempre que encontrarem um erro na revista ou aqui no podcast que nos enviem um toque que a gente corrige na hora. Muito obrigado. Bom, e agora eu vou ler a lista completa dos nossos ouvintes entusiastas. Márcia Adorno, Patrícia Carneiro de Brito, Lucas Carvalho, Murilo Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Gabriel Navarro Colasso, Walter Craveiro, Carlos Eduardo F. da Cruz, Ana Carolina Lessa Dantas, Luiz Eduardo Pinto Basto Tourinho Dantas, Marisa Dodorico, Gustavo Dutra, Kelly de Souza Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Luísa Franco, Maria Filomena Gregório, Caroline Greve, Júlia Guarilha, Maria Guedes, Sandrine Giz, Paula Juchen, Fábio Calvan, Cláudio Lima, Leila Lima, Manuela Magalhães, Rafael Moura, Gabriela Nespoli, Lígia Helena Salles Nunes, Valéria Wei Barbosa de Oliveira, Sônia Maria Barros de Oliveira, Eliane Hatterli Paz, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Débora Sader, Radmila Salviano, Bruno Santana, Fábio Cunha dos Santos, Juliano Machado dos Santos, Luiz Eugênio Sena, Gustavo Senechal, Guilherme Sorgini, João Pedro de Souza, Tatiana Vargas, André Viana, Leonardo Vilela, Flávia Bezerra, Tony Xavier, Luísa Martins Werneck, Tomás Werneck e André Wolff. A todos eles, muito obrigado pelo apoio. É isso aí, chegamos ao fim do 25º programa do 451 MHz. O nosso próximo episódio é um especial Amazônia e vai ao ar no dia 18 de setembro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.